Queridos, hoje pela manhã nós tivemos um momento, o pastor se empolgou, pregou um tempo mais alongado, começando um tema que trouxe Deus ao nosso coração, que foi do fundo do poço ao alto da montanha, o caminho do resgate e da restauração de Deus na nossa vida. E pela manhã eu falei sobre um personagem que nós conhecemos, mas que sempre tem detalhes na sua palavra, na palavra do Senhor, sobre ele, que nos surpreendem. Eu comentava há poucos minutos, no momento de oração pelo culto, que nós temos sempre meia hora antes do nosso culto, pela manhã e à noite, e agora à noite estávamos orando sobre isso, que há detalhes naquele texto sobre Sansão, que eu mesmo tinha passado despercebido em leituras anteriores. E o que ficou muito claro é de um homem que foi, e começou muito bem, porque começou de acordo com o propósito de Deus que o escolheu, que deu como presente a uma mãe estéril, a seu pai, Manoá, para ser um juiz na terra. Um juiz não apenas um magistrado, como nós conhecemos hoje, mas um líder religioso, um líder político, no período mais terrível da história de Israel, que foi o período dos juízes, 400 anos de completo caos espiritual, social, econômico, político, grande parte deles debaixo da opressão de povos cananeus que deveriam ter sido desalojados daquela terra, como, por exemplo, os filisteus. E nós vimos como, apesar de começar bem, como escolha divina, Sansão, já adulto, começa a tomar uma série de atitudes que quebravam um voto que ele havia feito, que seus pais haviam feito para ele, e ele havia referendado, que era o voto do nazireado. O nazireu era aquele homem que era separado por Deus com um propósito específico, e ele tinha certas restrições. Ele não podia beber álcool, ele não podia tocar em nenhum cadáver, em nada que pudesse lhe trazer impureza cerimonial para oferecer o culto a Deus. E como símbolo externo, ele tinha um cabelo longo, onde a navalha não tinha sido passada em nenhum momento. E aquele era o símbolo de Sansão. E nós vimos como progressivamente, terrivelmente falando, ele foi descendo ao fundo do poço com pecados e transgressões que faziam dele uma eterna esperança que nunca se concretizou, porque ele nunca foi aquele juiz que Deus certamente queria que ele fosse, embora a sua história seja muito útil, como nós vimos hoje, para a nossa própria advertência. E eu falei naquela ocasião que hoje à noite eu falaria de um outro personagem que, semelhantemente a Sansão, foi escolhido por Deus de maneira muito especial e que também passou por um processo de crescimento, mas também de regressão. Em algum momento, enveredando por uma linha, por uma conduta, por uma atitude geral em relação a Jesus Cristo, que o deixou completamente aleijado em algum momento do propósito de Deus, até que Deus o restaurou, o resgatou. E eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Pedro, o homem que foi resgatado e restaurado pelo Senhor. Mas eu gostaria de começar essa exposição de uma maneira um pouco diferente daquela que eu sempre uso, partindo de um texto, assim como fiz pela manhã, que não é necessariamente o texto que nós vamos expor. Eu gostaria que você abrisse na palavra de Deus em Lucas, capítulo capítulo 22, mais uma vez, a partir do verso 31. Esse é um texto que os 4 olhares, os 4 evangelistas registram, mas só Lucas registra de uma maneira especial, porque ele usa uma metáfora para Jesus advertir Pedro do risco que ele estava correndo. A palavra de Deus diz que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. É uma advertência pela boca do apóstolo Paulo. Isso se aplica de maneira perfeita a Pedro e você vai entender por quê. Porque naquele momento, Pedro estava no auge daquilo que seria o seu ministério como apóstolo de Jesus. Ele havia sido escolhido por Jesus, ele claramente era um líder entre os apóstolos, um primeiro dos muitos discípulos que Jesus chamou para si, junto com o seu irmão André,
e junto com outra dupla famosa, João e Tiago, são os 4 primeiros discípulos. Ele havia passado por um processo de discipulado intenso da parte de Jesus, tinha visto coisas maravilhosas, convivido com Jesus, ele deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. Portanto, ele era um homem que, assim como você deseja, e eu desejo também, teve o privilégio de conviver intensamente com Jesus, ser ministrado por Jesus e, de certa maneira, ser transformado nesse processo. No entanto, Lucas descreve uma situação em que Jesus diz assim para Pedro, no versículo 31 do capítulo 22, Simão, Simão, que era o nome próprio dele, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu, eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Os outros 3 olhares têm essa última parte, mas só Lucas usa dessa metáfora de que Satanás pediu para peneirar Pedro. Eu quero que você imagine agora, talvez você já viu essa cena pessoalmente, ou talvez você viu essa cena em algum filme, com trigo, com milho, com palha, com grãos que normalmente estão encapsulados em alguma palha. E nesse processo acontece algo que é a separação do grão da palha que envolve o grão. E esse processo é o processo de peneirar. Normalmente o peneirador, aquele que colheu o grão, joga o grão para cima, e no vento que bate sobre aquele grão junto com a palha voa e o grão é separado. O grão bate ali naquela peneira, e ao bater naquela peneira, a palha se solta, ele joga para cima, o vento dá, a palha voa e o grão fica. E esse processo mecânico de separação do grão em relação à palha é a maneira, muitas vezes, dura, porque, sem dúvida alguma, o impacto faria com que aquele grão, de fato, fosse separado da palha. É o processo que Jesus disse que Satanás pediu para que fizesse isso com Pedro. A aposta de Satanás foi semelhante àquela que ele fez em relação a Jó, no Antigo Testamento. Quando ele se apresenta diante de Deus e diz assim, deixe-me provar Jó, para que fique claro se ele te serve pelo que tu fazes com ele ou por quem tu és. E como você lembra da história de Jó, progressivamente Deus vai permitindo que a vida de Jó seja provada. Ele perde bens, ele perde a família, depois ele perde a própria saúde. E nessa narrativa que acontece naqueles capítulos todos do livro de Jó, fica claro que Deus está provando a fé de Jó, ainda que pela instrumentalidade do inimigo de Deus. A gente pode chamar essa situação de provação ou de tribulação. Na verdade, provação e tribulação é a tradução da palavra geral que a Bíblia usa para aflições. No Novo Testamento é um termo grego chamado thlipsis, que significa tanto a aflição pessoal como uma catástrofe que a todos atinge. E o que é que faz que alguém veja o que está acontecendo na sua vida como provação ou como uma aflição ou uma tribulação? É o critério que a pessoa usa de o que vai sair como o resultado final do processo. Se alguém entende que a lição será aprendida, que esse processo, por mais duro que seja, é bom, embora desagradável, sofrido, doído, e que a pessoa sairá dele melhor do que entrou, cumprindo um propósito de Deus, amadurecido no Senhor, transformado por Deus, o nome disso é provação.
Mas se a pessoa entende como se fosse um mero castigo de Deus, uma punição, ou sorte, ou azar, ou injustiça perpetrada pela mão de alguém, ou simplesmente uma perseguição da parte de Satanás, como se Deus não tivesse nada com aquilo e não tivesse um propósito por trás com a sua mão invisível de usar tudo, circunstâncias e pessoas, quem quer que seja, inclusive Satanás, para cumprir o seu propósito, o nome disso é apenas tribulação. Não há aprendizado, não há lição, não há amadurecimento, não há crescimento espiritual. Pior, cria-se uma revolta, uma mágoa, um senso de estar sendo injustiçado por Deus, que leva frequentemente para o fundo do poço. E diga-se de passagem, queridos irmãos, há muitas pessoas que sinceramente conheceram Deus, mas que não compreenderam o peneirar das circunstâncias e as provações da vida e hoje estão revoltadas, magoadas e afastadas de Deus. Estão no fundo do poço. O que distingue, no entanto, essa história de Pedro é alguns aspectos, ou são alguns aspectos, que eu gostaria de destacar para vocês. O primeiro deles, e que fica muito claro no versículo 32, é que há uma intervenção de Cristo nesse processo. Veja, ao mesmo tempo que ele diz que Satanás pediu para peneirar, ou seja, nada do que ele faria estaria fora do controle de Deus, era uma permissão divina, um propósito por trás que o próprio Satanás eventualmente poderia desconhecer, mas certamente Deus não estava alheio, Deus era a mão invisível conduzindo todo o processo. Mas esse conduzir do processo de Deus não era de indiferença, de insensibilidade, de afastamento, de alheamento da situação. Pelo contrário, diz o texto, no versículo 32, quando Jesus diz assim, eu, porém, uma conjunção adversativa mostrando o contraste da ação. Enquanto Satanás pediu, eu, porém, não fiquei insensível nem indiferente, eu, porém, orei por você. E eu quero chamar a sua atenção porque na versão Almeida atualizada que eu estou usando, há claramente uma distinção. Veja no verso anterior, versículo 31, diz assim, que Satanás pediu para peneirar vocês, como se peneira um trigo. Fica claro que haveria uma grande provação que atingiria Pedro e os demais apóstolos. Jesus se referia àquele momento, porque acontece logo depois, em que ele seria preso, em que ele seria julgado, em que ele seria crucificado. E como o texto próprio diz, todos aqueles discípulos de Jesus, inclusive os apóstolos, abandonaram o Senhor, deixando apenas João, o apóstolo amado, ao pé da cruz. Seria uma provação coletiva. Mas veja que a intercessão de Jesus é individual. Ao mesmo tempo que ele diz, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. A primeira grande lição que nós aprendemos na vida de Pedro é que Jesus tem um cuidado especial para que a provação que pode atingir a todos nós, de maneira diferente ou semelhante, no entanto, tem uma resposta diferente e individual de cada um de nós. E essa resposta é a nossa fé não desfalecer. O que estava em jogo aqui não era a perdição ou a salvação de Pedro. O que estava em jogo é se a sua fé continuava sonora, forte, firme, consistente, mesmo diante da grande decepção e frustração que ele passaria quando visse o seu Senhor e o seu Salvador crucificado como se fosse indefeso, ao invés de ser o Senhor do tempo e da história. Isso acontece frequentemente conosco. É possível, sim, que a nossa fé arrefeça, esfrie, que o nosso coração se entristeça, que a gente desanime, que na estrada da vida, na caminhada com Deus, em alguns momentos a gente acha que está tudo perdido, que Deus está indiferente, que Deus não se importa conosco, que toda a nossa convicção, entrega, dedicação e piedade para com Deus é inútil, não tem nenhum sentido ou propósito.
E nesta hora a gente pode, como Pedro contou, a gente pode contar com uma intercessão. E eu não sei se você compreende que, do ponto de vista teológico, Jesus está hoje à direita do Pai intercedendo por nós, que é o seu ministério de intercessor, até que ele volte. Mas enquanto ele estava com vida, em vários momentos Jesus orou e intercedeu por nós ao Pai, mesmo quando ele estava com aqueles que fisicamente conviviam com ele. Você deve recordar, por exemplo, de João capítulo 17, logo depois desse texto, ou melhor, um pouco antes desse texto, quando Jesus celebra a ceia, e ele ora em João capítulo 17, para que eles não fossem tirados do mundo, mas eles fossem livres do mal. Você recorda em alguns momentos que Jesus não apenas age, mas ele pede em intercessão e oração para que Deus age em favor dos seus. E aqui é uma dessas ocasiões. Ele diz: eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. A primeira grande lição é que a fé pode desfalecer, mas a intercessão de Deus pode nos livrar desse desfalecimento. Mas há uma coisa mais interessante desse texto. É uma promessa que está aqui implícita numa previsão que Jesus faz. Veja que no verso mesmo 32, na segunda parte, diz assim: e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Então nós só temos duas hipóteses. Ou Pedro já tinha se afastado de Deus, o que não era o caso. Ou Pedro, segundo Jesus previa e sabia que aconteceria, haveria de se afastar, mas havia uma possibilidade de um retorno, mesmo que ele se afastasse posteriormente, que é o que acontece. Portanto, o risco de Pedro não era apenas que a sua fé desfalecesse, mas que, desfalecida a sua fé, ele se afastasse de Deus. O texto que eu vou expor, porque por enquanto eu só estou fazendo a introdução do sermão, vai mostrar que é exatamente isso que acontece. E o processo que Deus vai resgatando e restaurando Pedro é exatamente o cumprimento disto que está aqui, previsto por Jesus. Porém, a terceira lição é que nesse processo, nem sempre a pessoa envolvida compreende antes dos acontecimentos e por isso tem a advertência: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Você está aqui, bonito, cheiroso, tomou um banho, espero eu, para vir para o culto, colocou perfume, reuniu sua família, se você tem esse privilégio de adorar a Deus com eles, e tudo é previsível, você está num momento maravilhoso, na presença de Deus, com seus irmãos e suas irmãs. Amanhã, nada, irmão, preste atenção, nada lhe garante que a sua vida não pode dar uma verdadeira reviravolta. Na verdade, hoje à noite, na verdade, até daqui a pouco, isso já aconteceu. Talvez já tenha acontecido com você em algum outro momento. Já aconteceu com alguém que você conhece. Porque aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Agora eu gostaria de convidar você a entender que Pedro não compreendeu isso. Tanto é que ele fez uma afirmativa de fé: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. E então Jesus diz a ele o que depois Mateus, Marcos, Lucas e o próprio João vão registrar: eu te digo, Pedro, que hoje, não é amanhã, hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Quem diria, ao ouvir essas palavras, que Jesus estava certo? Quem? Ninguém. Nem mesmo Pedro. Por isso que a autossuficiência de Pedro, o auto-engano em que ele encontrou-se, de achar que são os seus pés que firmam a sua fé, é o pior risco que um cristão pode cometer. Portanto, se você hoje pela manhã olhou a história de Sansão e disse: eu nunca faria como Sansão, cuidado. Se você hoje vai ouvir a história de Pedro e você disser assim: eu nunca faria como Pedro, cuidado. Aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Sua vida é sustentada pela mão de Deus. E se Ele retirar a mão de sua vida, você cai no pecado e no fundo do poço. Agora eu lhe convido a ler comigo o texto que eu vou
ministrar nesta noite, que fala do resgate e da restauração de Deus sobre a vida de Pedro. João capítulo 21, a partir do verso 1. Eu não vou ler 3 capítulos inteiros, ou 4 capítulos inteiros, como eu li pela manhã, mas o texto vai ser novamente um pouco mais longo do que o usual. João capítulo 21, Jesus já ressuscitou, Pedro já negou a Jesus, tudo o que Jesus havia previsto aconteceu, fazia parte do propósito de Deus, e nesse momento Jesus, já ressuscitado, aparece aos discípulos. Diz o texto: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, o mar de Genezaré, são 3 nomes diferentes para a mesma porção de água. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, olha aí Pedro, Tomé, chamado o gêmeo, Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que são João e Tiago, e mais 2 discípulos de Jesus. Portanto, havia 7 discípulos ali. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia ressuscitado, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus então lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse a eles: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim eles fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, que era o próprio João que estava escrevendo essa história, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a parte de cima da sua roupa, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. E ao saltarem em terra, já viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e a rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus então veio, pegou o pão e deu a eles. E depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos, depois de terem comido. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus então perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E então respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, e sabe que eu o amo. E então Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas, porque em verdade eu lhe digo que quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Ó Deus amado, querido Pai, abre o nosso coração, ilumina a nossa mente e ajuda-nos a entender onde nos cabe nesse texto que acabamos de ler. A tua palavra é palavra divina, a tua palavra é autoritativa, inspirada por si só. Ela já fala ao nosso coração, mas certamente o Senhor quer
aplicar a cada um de nós a mensagem que tu mesmo separaste, porque tu intercede por cada um de nós pessoalmente e se interessa por cada uma das nossas vidas de maneira singular e única. E é por isso que o Senhor trouxe a cada um de nós, ou está nos permitindo ouvir ou assistir essa mensagem em algum tempo da vida e da história, por um propósito específico de resgatar e restaurar, de ministrar o nosso coração, e o nosso pedido é que o Senhor faça isso por tua misericórdia e graça, e de maneira graciosa me use como instrumento teu para ministrar essa palavra. Eu me escondo debaixo da cruz de Cristo e dependo de ti, para que tu faças assim para a tua própria glória. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Foi ou não foi exatamente o que Jesus disse? Pedro, em algum momento, diz assim: eu vou pescar. O vou pescar de Pedro não era vou pescar, fortuito, casual. Estou de folga, vou pescar. Lembre que quando Jesus chamou Pedro, ele imediatamente deixou as redes e passou a seguir Jesus. Pegar as redes de volta era semelhante a dizer assim: estou desiludido, estou desanimado, não faz mais sentido continuar nessa caminhada em que eu estou há 3 anos e meio. Eu quero a minha rede de volta, eu quero o meu antigo viver de volta, eu quero as minhas antigas aspirações, sonhos e desejos de volta, porque aqueles que eu dediquei a este que morreu e aparentemente que continua morto não foi suficiente para manter-me vivo, animado para com a vida. Eu vou pescar. O poder de liderança de Pedro era tão grande que os outros responderam: nós também vamos com você. E semelhantemente a Sansão hoje pela manhã, quando nós caímos nos degraus que nos levam ao poço, ao mais fundo do poço, nós não caímos sozinhos. Levamos conosco nossa família, as pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que nos inspiram e que são inspiradas por nós, todas acabam sendo envolvidas de tal maneira que aqueles discípulos que olhavam para Pedro, o Pedro cheio de vida, de vigor, proativo, o líder natural que estava ali diante do colégio apostólico, sempre se referindo a Jesus, falando com Jesus, interagindo com Jesus, em nome inclusive de todos, agora dizia: vou pescar, vou voltar à minha velha vida. E todos vão com ele, ou pelo menos dizem: nós também vamos com você. Aconteceu com Sansão? Aconteceu também com Pedro. No caminho, na escadaria para o fundo do poço, nós nunca caminhamos sozinhos. Nós carregamos, infelizmente, e arrastamos alguns conosco. Se quando estamos animados e seguimos a Deus, inspiramos, quando estamos desanimados e desfalecemos na fé, nós também corroemos a fé de tantos que estão dependendo de nós, porque a nossa responsabilidade não é apenas conosco. O fato é que eles entram no barco, mas naquela noite, apesar de serem pescadores experientes, da mesma maneira que naquela tempestade não conseguiram lidar com os ventos e com o mar encapelado, dessa vez eles não conseguiram lidar com a escassez de peixes. Ora, queridos, isso era extraordinário. O Mar da Galileia é um dos mares ainda hoje mais piscosos, que tem mais peixes de todo o mundo. As águas são doces, elas são cheias de nutrientes que as neves derretidas do Monte Hermon, lá no Antelíbano, derretidas, trazem para o Mar da Galileia, fazendo com que aquele lugar seja um lugar de grandes, ainda hoje, de grandes pescadores. Como depois de uma noite, pescadores experientes, no lago que tem muitos peixes, passam a noite toda e não conseguem pegar nada. É porque todo propósito, fora do propósito de Deus, é fracasso. Preste bem atenção. Para quem serve a Deus e diz assim: Senhor, a minha vida é tua. Para quem o chama de Senhor e se submete a Ele, diz assim: a partir de agora eu vou te servir. O que tu me conduzires, eu irei. Para onde tu me mandares, eu irei. A tua vontade é a minha vontade. Eu não terei mais vontade própria, a minha vontade é a tua vontade, porque eu reconheço que ela é boa, perfeita e agradável. Afastar-se de Deus é afastar-se de qualquer possibilidade de sucesso na vida, em qualquer área. E não se abestalhe. Não é porque as coisas dão certo que Deus está aprovando.
Porque eu conheço muitas pessoas que já se afastaram de Deus e aparentemente estavam indo de vento em popa, até que ficou claro que com Deus e com a sua bênção há sucesso. Sem Deus e sem a sua bênção só há fracasso. Porque todo fracasso, todo propósito fora do propósito de Deus é fracasso certo. A razão deles não terem pescado nada não tinha a ver com a incompetência deles, com o lugar onde eles jogaram a rede, não tinha a ver com a capacidade deles. Da mesma maneira que no caso de Sansão, não tinha a ver com o cabelo grande ou o cabelo curto, que não eram a fonte da sua força, mas eram apenas a manifestação visível da sua força, de acordo com o voto de nazireado que os seus pais haviam feito. Quando ele deixa Dalila cortar os seus cabelos, mais do que cortar os cabelos como se os cabelos tivessem um poder mágico, o que Sansão fez foi negar e abandonar o Senhor, como ele já havia feito quando casou-se com a mulher filisteia, como ele já havia feito quando pegou do mel de uma carcaça de um leão que Deus mesmo havia lhe dado forças para vencer, e que era um animal contaminado, um mel contaminado, que ele, como nazireu, não poderia tocar, senão quebraria o seu voto. E ele foi descendo as escadarias do fundo do poço, assim como Pedro aqui, quando decidiu, vou pescar, e influenciou de maneira negativa, desanimadora, os seus colegas de apostolado. Estaria muito claro que o que eles fariam, mesmo competentes e esforçados, não teria bom resultado. Coisa dura é quando você começa a lutar não com Deus na vida, mas contra Deus na vida. Você não ganha, nem empata nesse jogo. Você só leva de goleada. Porque se você entregou sua vida a Deus e submeteu a Ele, isso significa que não é mais você que manda em você. E talvez essa seja a grande certeza que você precisa reanimar no seu coração e que Pedro precisava reanimar no seu coração, como nós veremos a seguir. Para quem serve a Deus, colocar-se diante de Deus é colocar-se não apenas diante do seu cuidado, mas diante da sua liderança, da sua firme liderança, de modo que o propósito de Deus, que não está no propósito do homem, prevalece sobre o propósito do homem. É por isso que nós o chamamos de Senhor. E é por isso que Ele só é o nosso Salvador, porque nós nos submetemos ao seu senhorio. Ele é Senhor para nos salvar. Ele não é Salvador para nos livrar do seu senhorio, como se Ele fosse apenas um despachante de luxo que lhe abençoa com bênçãos que você precisa. Para que Ele lhe salve, é preciso você submeter-se a Ele como servo e chamá-lo não apenas de palavras, mas de atitudes de Senhor. E é isso que Pedro precisava aprender. Diz o texto que ao romper o dia, Jesus ressuscitado, e é bom que você entenda que a dificuldade deles de reconhecerem Jesus é a mesma dificuldade que 2 discípulos no capítulo 24 de Lucas também tiveram, no famoso caminhar de Jerusalém para Emaús, quando Jesus se aproxima deles e caminha com eles, eles não perceberam que era Jesus, em grande parte porque Jesus já estava glorificado, ele tinha a mesma aparência, possivelmente, de Jesus antes da morte, mas de alguma maneira e por alguma razão que nós não compreendemos, eles não conseguiam perceber que aquele que caminhava com eles ou que estava esperando na praia era Jesus. O fato é que Jesus estava ao romper do dia, depois de uma noite de uma fracassada pescaria na praia. Mas o texto diz que os discípulos não o reconheceram, veja aí no verso 4, que era ele. E é por intermédio de um diálogo inusitado, provocado por Jesus, que eles começam a ser confrontados com o seu pecado e resgatados e restaurados pelo amor de Deus. Porque são esses dois movimentos, como a embreagem e o acelerador, que acontecem de maneira simultânea e sincronizada. Ao mesmo tempo que Deus confronta a nossa vida, Ele resgata e restaura. Não há resgate e restauração sem confrontação. Não há cura sem diagnóstico. Não há sanativo sem espremer a ferida. Não há fé sem arrependimento. Não há resgate e restauração sem confrontação. E é isso que acontece aqui. Diz que ao romper do dia, eles não reconheceram que era ele, e Jesus então lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?
Perceba a maneira como Jesus os aborda. Jesus aborda a nossa vida a partir do resultado negativo daquilo que nós obtemos quando o afastamos dele. Claro que eles não tinham o que comer. E claro que Jesus sabia que a razão deles não terem o que comer era o fato de que eles tinham passado a pescaria da noite inteira sem resultado. Jesus sabia que realmente o resultado não tinha alcançado o esforço deles, porque eles estavam fora do propósito de Deus, eles tinham deixado a rede no passado, não cabia mais pegar a rede no presente e viver como se Jesus não tivesse existido na vida deles, na trajetória de vida deles. Jesus então pergunta, do mesmo jeito que Deus perguntou a Adão: Adão, onde estás? Já sabendo a resposta. Jesus faz perguntas para nós já sabendo a resposta. E não porque está usando um recurso retórico, de uma pergunta retórica, mas para que fique claro, a partir daquela pergunta cuja resposta é óbvia, que nós estamos fora do propósito dele. Ele começa um processo de confrontação, mostrando o vazio da iniciativa de Pedro, o fracasso da iniciativa de Pedro, para que Pedro caísse em si e lembrasse daquela palavra: Pedro, Pedro, Satanás me pediu para peneirar você. Eu, porém, roguei ao Pai. Pedro precisava ser confrontado para ser resgatado. Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam de maneira lacônica, objetiva, com uma única palavra: não. Você consegue entender? Você consegue entender que o texto é maravilhoso na narrativa? Ele não precisa dizer assim: não, porque nós passamos a noite toda pescando. Não porque as redes ficaram furadas. Não porque os peixes resolveram não colaborar. O não deles era o não do fracasso, do reconhecimento. Não. Filho, você está feliz com as decisões que você tomou para longe de mim? Não. Filho, quando você resolveu deliberadamente desobedecer e tomar uma postura autossuficiente, arrogante, orgulhosa, assintosamente independente de mim, você está feliz agora com o resultado disso? Não. Você consegue entender que Jesus também está perguntando a você nessa noite, nessa escalada regressiva, nessa descida nas escadas do poço, você está feliz? E a única resposta que você pode começar a dar a Jesus é: não, eu não estou. Então Jesus lhe diz: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Irmãos, a gente que é pai, que precisa confrontar os filhos, costumeiramente nós mostramos para eles o erro e já chegamos com a lição, não é? O que Jesus faria aqui, se fosse eu? Ainda bem que ele não é quem eu sou e eu não sou quem ele é. O que ele faria? Pois bem, né, Pedro? Sabe por que você fracassou? Por isso, 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 isso. Lembra? Eu te adverti, filho. Eu disse isso, isso e isso. Não. Mais uma vez, assim como ele empoderou Sansão, mesmo Sansão indo na direção do pecado, ele faz provisão para Pedro. E deixa eu dizer uma coisa: Deus nos constrange muito mais quando, apesar de nós, nos abençoa, do que quando, por causa de nós, ele nos castiga. Não há coisa que constranja mais um filho do que o amor incondicional do seu pai, que o busca apesar dele e não o rejeita por causa dele. E essa metodologia de Deus. Deus é maravilhoso porque ele nos constrange quando nos dá aquilo que nós não conseguimos realizar na força do nosso braço. Quando batemos, empurramos, esmurramos a porta e ela permanece fechada, e ele com um leve toque abre a porta que nós não conseguimos abrir. Cura o que nós não conseguimos curar. Restaura o que nós não conseguimos restaurar. Deus faz assim, ele nos constrange pelo seu amor. Filhos, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão.
O texto narra que assim fizeram e já não podiam puxar as redes. Lá na frente diz que eram 153 grandes peixes. Para quem tinha passado a noite inteira sem pescar um, de repente eles têm 153 e as redes seguram com muito esforço aquele peso do peixe pescado. Porque Deus, quando começa o processo de resgate e restauração, Ele faz além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, além daquilo que necessitamos. Deus é um Deus generoso. Irmãos, nós não ainda experimentamos da generosidade de Deus na nossa vida. Nós estamos ainda experimentando as primícias do que Deus tem para nós. E já somos abundantemente, generosamente abençoados. Imagine como diz a palavra, aquele momento em que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano e que Deus tem reservado para nós. Imagine aquele momento em que, ao invés de pedir para ser curado, você não terá dor. Ao invés de ter a sua tristeza amainada, você não terá tristeza, porque não haverá lágrimas nos seus olhos. Haverá esse momento. Porque Deus é um Deus que abundantemente, enquanto nós descemos a escada da rebelião, Ele já vem subindo a escada do fundo do poço para nos resgatar para o alto da montanha. E é isso que acontece aqui. Fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, e o discípulo a quem Jesus amava, enfim, reconhece. Essa coisa é muito interessante, né? O que aconteceu? Jesus fez assim e apareceu como Ele é? Não. Foi o amor generoso de Jesus quando deu aquilo que eles não conseguiram obter com a sua própria mão, que revelou que era Ele. Lembra no caminho de Emaús? Foi quando eles sentaram à mesa e Jesus deu graças e partiu o pão que os seus olhos se abriram. Aqui também. O discípulo amado, o apóstolo João, diz então para Pedro: é o Senhor. E diz o texto um pouquinho mais na frente que você leu, que eles nem ousavam perguntar um ao outro, porque eles sabiam que era o Senhor. E eu não sei se você consegue compreender, eles não perguntavam, talvez de vergonha, de constrangimento. Meu Deus do céu, por que nós saímos para pescar? O homem está aqui, ressuscitado. Eu não vou nem perguntar quem é ele, porque a vergonha é tão grande, mas tão grande, e o constrangimento é tão grande que eu nem vou perguntar quem é ele. Mas é ele, é o Senhor mesmo. E diz o texto que Simão Pedro, ouvindo, e aí é que a coisa singulariza-se, entende? Quando Jesus, lá naquele texto de Lucas, capítulo 22, diz que Satanás pediu para peneirar todos, mas ele intercedeu por Pedro, é porque Pedro tinha uma importância estratégica como líder do colégio apostólico. O processo de resgate e restauração de Pedro é o paradigma do processo de resgate e restauração de cada um de nós. Como eu disse hoje pela manhã, Sansão é herói da fé, registrado em Hebreus, capítulo 11, verso 32, não porque ele foi um grande exemplo, mas porque Deus usou a vida dele para mostrar o que ele é capaz de fazer, mesmo quando o homem desce todos os degraus para o fundo do poço. E aqui a história de Pedro não é porque ele fez tudo errado, é pelo que Deus fez certo, apesar dele fazer tudo errado. É uma história de graça, é uma história de resgate, é uma história de restauração. Por isso diz o texto que quando Simão ouve que era o Senhor, aí ele perde a compostura da sua autossuficiência. Os pescadores normalmente tinham uma parte de baixo, uma espécie de calça ou uma grande saia comprida, amarrada com uma corda na cintura, à guisa de cinto, e sobre isso uma túnica. E quando eles saíam a pescar, para não ficar totalmente molhados, eles tiravam a túnica da parte de cima e ficavam nus de cintura para cima, como a gente chama na nossa região. Mas Pedro, ouvindo que era o Senhor, agora ele coloca a sua túnica. E enquanto ele perde a compostura da sua autossuficiência, ele não perde a compostura que ele precisa ter e que a gente chama de reverência. É quando ele se apresenta diante de Deus vestido. E não porque a nudez diante de Deus possa refletir falta de reverência, porque afinal de contas Deus nos vê por dentro, mas é que naquele momento da restauração, Pedro
reconhece que precisa se posicionar diante de Deus completo. Ele coloca a sua túnica, porque ele tinha tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede. Havia 90 metros de distância entre o ponto em que eles estavam para onde Jesus estava. Possivelmente a maré estava baixa, a água estava pequena, de pequeno tamanho, e ele podia andar por dentro daquela água enquanto eles iam puxando o barquinho atrás dele. E ao saltarem em terra, a generosidade de Deus mais uma vez se revelou. Eles viram ali já umas brasas. Não me pergunte de onde aquelas brasas surgiram. E viram sobre a brasa peixe. E aqui há uma ironia. Jesus não come o peixe que Pedro e os apóstolos, fora do propósito de Deus, conseguem pescar. Porque Jesus tem os seus próprios peixes. Ele não nos leva ao fracasso ou ao sucesso porque precisa do nosso sucesso. Porque ele consegue os próprios peixes que ele precisa. É ele que faz a brasa. É ele que bota o peixe sobre a brasa. Mas ele também não dispensa o peixe que a gente pesca. Porque logo depois ele diz assim: vocês tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E ali é um processo um tanto quanto sinérgico em que Deus faz o que só Deus pode fazer, mas não rejeita aquilo que eles precisavam fazer: trazer os peixes para preparar uma refeição de resgate e de restauração. Essa ceia sem vinho, que acontece à margem do mar da Galileia, é diferente daquela última ceia. E é diferente porque aqui o propósito era de resgate, era de restauração. Quando Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, chegou então, no versículo 12, Jesus diz a ele: venham comer. Mas a refeição era apenas o pretexto, o contexto em que Jesus iria fazer o resgate e a restauração de Pedro, primeiramente. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é, porque sabiam que era o Senhor. E Jesus então pegou o pão e deu a eles. E depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez, diz o registro, que Jesus aparecia. Lá no versículo 15, na última parte do texto que nós lemos, então começa o diálogo da restauração e do resgate de Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Pedro. E por 3 vezes, Jesus foca não na performance de Pedro, não do desempenho de Pedro, não nas promessas que Pedro havia feito, de que estava disposto a ir para a prisão e até para a morte, coisa que Jesus já tinha advertido que ele não faria, porque antes que o galo cantasse 2 vezes, ele negaria 3, o que de fato aconteceu. Portanto, Pedro não tinha nada mais a oferecer a Deus de promessas vazias, de compromissos completamente destituídos de concretude, de firmeza, porque ele era um pecador falho que precisava ser resgatado e restaurado, apesar de ser apóstolo do Senhor. Jesus pergunta assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E por que Jesus pergunta isso? Talvez a chave para você entender isso é aquele outro episódio no Evangelho, quando aquela mulher pecadora, no momento da comunhão de Jesus, numa refeição com os seus discípulos, chega por trás e chora aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugando com o seu cabelo. E todos que estão ali recriminam Jesus porque aquela mulher era uma mulher pecadora, não era religiosa, sei lá que tipo de vida ela tinha. E Jesus então profere uma máxima que vale para aquela mulher, vale para Pedro e vale para mim e para você ainda hoje. Quanto mais você é perdoado, mais você ama. E você é mais perdoado quanto mais você pecou e afastou-se de Deus. Você consegue entender que quando Jesus faz uma graduação aqui, você me ama mais do que esses outros? Não é porque Jesus queria classificar e colocar num pódio Pedro, primeiro lugar no meu amor. Porque no pódio que Pedro estava, ele era o último lugar no amor de Deus, porque havia abandonado o Senhor e negado aquilo que ele comprometera com Deus. Pedro, tu me amas mais do que os outros me amam. Assim, Pedro, você está pronto
para ser resgatado e restaurado desse fundo do poço, para levá-lo ao alto da montanha, como eu tenho propósito na sua vida de fazer, você para isso só precisa de um critério. Eu não preciso da sua fidelidade, eu não preciso da sua fé, eu não preciso da sua perseverança, dos seus compromissos vazios. Eu preciso da única coisa que é a verdadeira motivação para o resgate e para a restauração. Amor que você tenha por mim. Queridos, há momentos na nossa vida que Deus só quer ver uma coisa. Não é a nossa firmeza, porque ela já é gelatinosa. Não é a nossa perseverança, porque ela é titubeante. Não é a nossa fé, porque ela é claudicante. O que Ele quer ver de nós é assim, no fundo do poço, a quem nós mais amamos na vida? Quem nos conquistou? Quem nos elevou? Quem nos conquistou e atraiu pelo seu amor, a ponto de ser o amado da nossa alma? Lembre que os mandamentos, eles são classificados pelo próprio Senhor Jesus como sendo o primeiro: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Porque o critério pelo qual Deus define que você está pronto e necessitado para sair do fundo do poço para o alto da montanha é o quanto você ama Jesus, apesar de estar no fundo do poço. E é isso que ele faz. Pedro, tu me amas? Ele respondeu: Senhor, sim, tu sabe que eu o amo. Jesus lhe dá então o propósito da vida que Pedro havia enganado. Você lembra que Pedro havia renegado? Você lembra que há duas ilustrações que Deus usa com relação aos seus discípulos, particularmente em relação aos seus apóstolos. Eles seriam, por um lado, pescadores de homens, e por um lado, eles seriam pastores de almas. Curiosamente, aqui, Pedro era um pescador fracassado e um pastor fracassado. O que Jesus quer dele? Que ele o ame acima de todas as coisas, que ele o ame mais do que todos, para que ele seja um pastor restaurado. Apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo, pastorei as minhas ovelhas, é para isso que eu lhe chamei, mesmo você estando agora no fundo do poço, eu quero lhe restaurar, lhe resgatar, para aquele propósito original que eu tinha para você e que ainda tenho. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro entendeu, a ficha caiu, ele caiu em si e triste disse assim: Senhor, por que 3 vezes você me ama? Por que Jesus perguntou 3 vezes se Pedro amava? Porque Jesus viu Pedro negando 3 vezes que o conhecia. Não é coincidência. Está muito claro um pareamento. 3 negações, 3 confirmações do amor. Cada uma das vezes que Pedro negou, ele deixou de amar. Cada uma das vezes que Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Aquela negação foi substituída por uma prova de amor e uma missão: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E ele faz isso de maneira magistral. Jesus é maravilhoso. Ele faz isso na vida de Pedro, ele faz isso na minha vida, ele faz isso na sua vida. Para cada negação, para cada escadaria descendo ao fundo do poço, há um resgate amoroso, generoso e uma missão que nos é dada. Pastorei as minhas ovelhas, pastorei os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O caminho do resgate e da restauração de Deus é muito mais glorioso do que é tenebroso o caminho da perda e do fundo do poço. Quanto mais fundo for o poço, maior é o resgate e a restauração de Deus. Mas atente, porque aquele que pensa estar em pé precisa ver, porque a queda está pertinho dos seus pés.
Queridos, esse texto é maravilhoso. Ele fala do resgate, da restauração de um homem, que depois é usado gloriosamente. Todo o livro de Atos dos Apóstolos pode ser dividido em duas grandes partes, com dois grandes coadjuvantes da ação de Deus, do Espírito de Deus. A segunda parte, a partir do capítulo 9, e mais ainda a partir do capítulo 13, quando ele é enviado como apóstolo aos gentios, é Paulo. O homem que Deus mais usa, ele assume determinadas posturas e é o coadjuvante de luxo da ação de Deus na história. Mas até o capítulo 10, particularmente, o grande coadjuvante do início da igreja, que Deus usa. E por que eu estou usando coadjuvante? Você já se acostumou com essa minha imagem. Porque o protagonista sempre será Deus, nunca o homem. Mas o grande coadjuvante é Pedro. Pedro é quem prega o primeiro sermão da igreja que nasce. No seu sermão, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, 3.000 pessoas se convertem. Pedro se torna uma coluna na igreja junto com Tiago e João, os dois irmãos. Pedro é aquele que pela primeira vez, embora Paulo seja o apóstolo aos gentios, é usado por Deus para na casa de um centurião romano chamado Cornélio, em Atos capítulo 10, mostrar que Deus estava alcançando os gentios, porque ele era um gentio que recebe o batismo e o Espírito Santo como se fosse um filho da promessa. E quem é o meio e instrumento para isso é Pedro. E esse homem tão forte, tão empoderado, não com a força de Sansão, mas com a ousadia, a ponto de quando ele está na Porta Formosa, visitando o templo em Atos capítulo 3, junto com João, uma pessoa que era deficiente físico desde a sua nascença, desde que nasceu, olha para ele e para João e pedem uma esmola, e Pedro, na autoridade do Espírito Santo, diz: olha para nós, não temos ouro nem prata, mas isso que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. É este Pedro que negou Jesus. Por quê? Por conta do resgate e da restauração de Deus na sua vida. Querido, você não tem ideia do que Deus tem para você quando Ele lhe resgata do fundo do poço, uma vez, duas vezes, três, ou quantas vezes você precisar. Porque a nossa tendência é descer ao poço, e o propósito de Deus é nos colocar no alto da montanha. E para isso é preciso arrependimento e confrontação, mas ao mesmo tempo resgate e restauração. Essas duas mensagens que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã e hoje à noite, eu não tenho a mínima ideia, para ser muito sincero, porque Ele fez assim. E todas as vezes que eu prego a palavra, eu entendo que Deus tem sim um propósito que eu não preciso saber de falar aos corações. Pode não ser para nenhum de vocês aqui. Pode ser para uma pessoa que está assistindo ou vai assistir daqui a algum tempo essa mensagem gravada. Mas se é para você, querido, deixa eu lhe perguntar. Jesus lhe questiona: você o ama mais do que a todos os outros? Então apacente, cumpra a sua missão, preste o seu serviço e volte ao centro do propósito de Deus, porque o seu lugar não é o fundo do poço, é o alto da montanha. É com você? Então é hora de você dizer: sim, Senhor, eu te amo. Eu te amo. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e pense um pouco nessa hora naquilo que Deus falou ao seu coração. Senhor, nós chegamos diante de Ti agora, como homens e mulheres que não querem se habituar ao fundo do poço, que têm consciência de que se estamos de pé, é por Tua graça e firmeza na nossa vida. Foi porque o Senhor nos amou, que o Senhor nos livrou a nossa alma da morte, os nossos olhos das lágrimas e os nossos pés da queda. Como diz a Tua palavra, foi o Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja dada a glória.
Nós não queremos nos habituar a esse vai e vem, a descer o fundo do poço e a ser resgatado por Ti. Mas nós cremos que, se necessário for, mesmo com aquele propósito sórdido e cruel de Satanás, de nos peneirar pelas circunstâncias da vida, de tocar o que temos, tocar aos nossos, tocar a nossa própria saúde, para nos provar por permissão Tua, nós cremos, ó Pai, firmemente, que o Senhor não é indiferente nem insensível a esta provação, que Tu transformas mal em bem, que a lição será aprendida e o amadurecimento acontecerá, e por isso nós reafirmamos a Ti, seja em que nível do poço nós estivermos, à beira de cair ou lá no fundo, que nós cremos e confessamos que a Tua boa mão é mais forte do que a ação do inimigo, da nossa carne e do mundo contra nós. E por isso nós somos Teus, nós Te amamos mais do que a tudo, Senhor. Ajuda-nos a pastorear e cumprir a nossa missão e o nosso serviço. Propósito santo que Tu deste a Sansão, o propósito santo que Tu deste a Pedro, e a caminhada para o fundo do poço de ambos, revela que, mesmo que estejamos nessa mesma direção, há esperança quando nós ouvimos a Tua voz: Tu me amas. Portanto, ó Deus, fala conosco e faz essa pergunta transformadora, resgatadora e restauradora: Tu me amas? Porque é só isso que nós precisamos te responder. Faz a Tua obra e aplica a Tua palavra segundo a necessidade de cada um de nós, e faz aquilo que só Tu podes fazer no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.